Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 17 de fevereiro de 2025, segunda-feira, cada unidade do Bitcoin está ali na casa dos 96.900 dólares americanos, com uma pequena valorização nas últimas 24 horas de cerca de 0,06%, praticamente estável. Mas praticamente estável considerando esse momento de gravação do vídeo, porque o Bitcoin ele já chegou na manhã desse dia 17 na casa ali dos 95 mil dólares americanos, mas conseguiu se recuperar e agora está lutando ali para voltar para os 97 mil. Parece ser questão de tempo para de fato a gente voltar para os 97 mil dólares e quem sabe a gente começar a ter esse número como suporte novamente. Se o BTC está praticamente estável nas últimas 24 horas, a gente não pode dizer o mesmo do Ether, do Ethereum, segundo maior criptoativo do mercado. O Ether está com uma valorização nas últimas 24 horas de cerca de 4,7%, com valor, nesse momento, unitário de 2.800 dólares. É uma boa notícia para o Ether, fazia algum tempo que ele não conseguia ter uma performance melhor do que o Bitcoin em um curto prazo. E na manhã do dia de hoje ele também já chegou a estar ali na casa dos 2.600 e agora ele conseguiu voltar para os 2.800 dólares. Notícia importante para o ETH e uma sinalização importante. A gente já estava vendo essa sinalização que poderia acontecer isso ao longo dessa semana, também muito graças aos ETFs. Na semana passada, enquanto o ETF de Bitcoin Spot patinou a maior parte dos dias, o ETF de ETH conseguiu uma constância de entrada de inflow melhor. O ETF de Bitcoin Spot na última sexta-feira teve um inflow, teve uma entrada, um saldo positivo de 660 unidades de BTC. Isso foi o único dia positivo que a gente teve no ETF de BTC Spot na semana passada. Na segunda, na terça, na quarta e na quinta a gente teve saída, na sexta a gente teve essa entrada de 660 BTC. Você pode falar, pô Paulo, 660 Bitcoin é pouco, quase nada de entrada. Eu concordo com você que é um número bem menor do que números que a gente já viu no ETF. Mas, de qualquer maneira, se a gente parar para pensar que por dia são minerados 450 novas unidades de Bitcoin, a gente vai perceber que apenas um tipo de produto, apenas os ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos, compraram, drenaram mais do que 100% de todos os novos Bitcoins que entraram em circulação nesse dia. Então a gente vai ver que é um número pequeno, mas é um número bastante expressivo. E mais expressivo ainda é a mensagem que isso passa para o mercado. Já o ETF de Ether Spot, que nem eu falei, está tendo um fluxo melhor de entrada do que o de Bitcoin Spot na última semana. Enquanto o de Bitcoin Spot teve 4 dias de outflow e 1 dia de inflow, no caso do ETF de Ether Spot, a gente teve 3 dias de inflow, 3 dias positivo e 2 dias negativo. Na última sexta-feira a gente teve mais um dia positivo, foram 4.374 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 11,7 milhões de dólares, e o que de novo representou o terceiro dia da semana passada de inflow e o segundo dia consecutivo. Afinal, quinta e sexta-feira a gente teve entrada. Mais importante do que o valor é a sinalização que isso passa para o mercado, uma sinalização de que o Ether de fato tem sido olhado com cada vez mais carinho pelos investidores institucionais e pelos investidores do mercado financeiro tradicional. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre a questão de adoção da criptomoeda por parte de institucionais, um analista diz que a reserva de Bitcoin do Texas é um movimento simbólico para as criptomoedas. O Senado do Texas deve realizar uma audiência pública amanhã, dia 18 de fevereiro, para discutir o estabelecimento de uma reserva de Bitcoin. Mas analistas de mercado dizem que a medida pode ser amplamente simbólica, a menos que o Estado anuncie um plano de investimento imediato. A primeira audiência pública para o estabelecimento de uma potencial reserva estratégica de Bitcoin do Texas está marcado para amanhã, menos de uma semana após o projeto de lei ter sido recebido pelo secretário do Senado. Apesar de ser um passo positivo para a adoção do Bitcoin, a audiência pode representar apenas um movimento simbólico para os mercados de criptomoedas, de acordo com Ilya Kauchev, que é analista de despacho da Nexo. Abre aspas. O Texas considerar o Bitcoin como um ativo de reserva é outra jogada de xadrez na marcha do BTC em direção à legitimidade institucional, mas iniciativas estaduais geralmente produzem ondulações, não ondas em comparação com entradas de ETF ou alocações de tesouraria corporativa. A menos que a audiência revele um plano de compra de curto prazo ou uma grande mudança de política, a resposta do mercado provavelmente será branda, já que a postura pró-criptomoedas do Texas já é bem conhecida. Fecha aspas. De qualquer forma, eu concordo com ele
de que isso não vai ter um efeito imediato no preço do Bitcoin no mercado. Isso eu concordo. Até porque fizeram um estudo, uma casa de research fez um estudo de quanto de Bitcoin seria adquirido se todos os estados americanos que estão com um projeto de lei comprassem de fato o Bitcoin que está na quantia máxima permitida ali pelo projeto de lei. Isso daria em torno de 23 bilhões de dólares. É muito dinheiro? Óbvio que é muito dinheiro. Mas isso é muito dinheiro a ponto de mexer o preço do Bitcoin significativamente? Não, não é. Mas qual é a grande questão disso? A grande questão é justamente esse simbolismo que ele falou. Foi falado talvez com o sentido de que não é grande coisa. Mas na minha opinião, esse simbolismo é sim grande coisa. Afinal de contas, um estado dos Estados Unidos está investindo em Bitcoin. Isso simboliza para os outros que eles também vão precisar investir em Bitcoin em algum momento. É a mesma coisa dos Estados Unidos, maior potência do mundo, começar a comprar Bitcoin como parte da sua reserva estratégica. Pode comprar um Bitcoin por dia, que nem El Salvador. Mas mais importante do que o valor propriamente dito é a mensagem que isso passa. E a mensagem que passa é hora de investir no Bitcoin como um ativo de tesouraria. E isso, naturalmente, passa para todos os outros estados, passa para todos os outros países. Então, mais simbólico do que o valor é justamente a questão de um estado, de um país, por exemplo, comprar Bitcoin como reserva estratégica. Então, a gente vai ver muito provavelmente ao longo desse ano de 2025 nos Estados Unidos uma corrida entre os estados. Quando o primeiro estado fala assim, comprei um Bitcoin diretamente para colocar na tesouraria, a gente vai ver uma verdadeira enxurrada de outros estados acelerando o processo do projeto de lei para aprovação com o objetivo justamente de também ter esse projeto aprovado e começar a comprar Bitcoin. Eu, particularmente, estou bastante otimista de que a gente vai ver alguns estados, pelo menos uma mão cheia, ao longo de 2025, comprando Bitcoin nos Estados Unidos. Eu digo comprar Bitcoin diretamente, porque o Conselho de Investimentos do estado de Wisconsin, entidade que supervisiona o fundo de pensão do estado, aumentou a sua exposição ao Bitcoin para cerca de 321 milhões de dólares, de acordo com o registro do último dia 14 de fevereiro na SEC, que, para quem não sabe, é CVM americana. O fundo de pensão de Wisconsin divulgou anteriormente que detém 164 milhões em ETFs de Bitcoin. Na época, o fundo de pensão detinha aproximadamente 2,4 milhões de ações do IBIT, que é o da BlackRock, avaliados em 100 milhões de dólares, e 1 milhão do GBTC, que é o da Grayscale, avaliado em 64 milhões de dólares. O registro mais recente do fundo de pensão indica que o fundo alocou toda a sua exposição ao BTC no IBIT e não detém mais nenhuma ação do GBTC. Esse movimento aqui, que ele saiu da Grayscale e foi para o da BlackRock, é um movimento natural por causa da taxa de administração. A taxa de administração da Grayscale é muito superior ao da BlackRock. A maior exposição ao Bitcoin do Conselho de Investimentos do Estado de Wisconsin destaca uma tendência crescente entre fundos de pensão que alocam uma parte de seus ativos ao Bitcoin como uma proteção contra a inflação da moeda e um portfólio diversificado. Vale ressaltar que isso daqui, o fundo de pensão do Estado de Wisconsin, não é o Estado comprando em si, é um fundo de pensão. Então aquela métrica que eu falei para vocês de 23 bi não considera justamente esses fundos de pensão. Então, se o Estado compra, os fundos de pensão, por exemplo, eles acabam ficando mais tendenciados, mais friendly, mais amistosos ao fato de se expor naquela criptomoeda, naquele tipo de ativo específico. Então, de novo, o simbolismo, nesse caso, é sim muito importante e não pode ser falado como um simplesmente simbolismo. O simbolismo é, na minha opinião pessoal do Paulo Aragão, algo muito relevante nesse caso. Dando continuidade ao episódio de hoje do Giro Bitcoin, mas ainda falando sobre essa questão da adoção do Bitcoin por parte dos estados americanos, a gente estava falando até agora justamente de uma adoção direta, de uma exposição direta, no sentido dele comprar um ETF, por exemplo, para se expor no Bitcoin propriamente dito. Mas algo que a gente já tem hoje em dia é uma exposição indireta. O número de empresas listadas em bolsa ao redor do mundo que detém Bitcoin está crescendo. Então, a partir do momento que você tem uma ação dessa empresa, você está exposto indiretamente ao Bitcoin. E 12 estados americanos detêm participação da Strategy, que é anteriormente conhecida como MicroStrategy, e num total de valor de 330 milhões de dólares. Ou seja, esses estados, de alguma maneira, já têm algum tipo de exposição indireta ao Bitcoin. Os fundos de aposentadoria e tesouraria da Califórnia, Flórida, Wisconsin e Carolina do Norte
possuem a maior exposição à strategy, observou o analista de Bitcoin Julian Ferrer no dia de hoje, 17 de fevereiro. O Fundo de Aposentadoria dos Professores da Califórnia possui a maior participação na strategy, com 285.785 ações, avaliadas em cerca de 83 milhões de dólares. O Fundo de Aposentadoria dos Professores da Califórnia, que totaliza 69 bi de dólar em vários investimentos, também detém ações da Coinbase no valor de 76 milhões de dólares. O sistema de aposentadoria de funcionários públicos da Califórnia também tem uma grande participação na strategy no valor de 76 milhões de dólares, além de deter 79 milhões de dólares em ações da Coinbase. Ou seja, hoje existem formas de você se expor em Bitcoin sem ser no Bitcoin propriamente dito. Então você compra a ação de uma MicroStrategy, de uma strategy da vida, que tem muito Bitcoin. Para vocês terem uma ideia, nesse instante, a strategy tem 478.740 BTC, avaliado em 46,36 bilhões de dólares. Você compra uma ação da Coinbase, que é uma das maiores corretoras do mundo, é listada em bolsa americana. Então isso tudo é uma forma de você se expor ao Bitcoin, mas de forma indireta, de maneira indireta. Então, a gente vê isso crescendo. Isso, sem sombra de dúvida, é um primeiro passo para uma futura adoção, uma futura exposição direta do Bitcoin. Olha, para vocês terem uma ideia, aqui os estados americanos que de alguma forma já têm exposição à strategy, que é justamente essa maior detentora corporativa de Bitcoin. A gente tem o Arizona, a gente tem Califórnia, a gente tem Colorado, Flórida, Illinois, Louisiana, Maryland, North Carolina, New Jersey, Texas, Utah, e são valores bastante expressivos. Então, isso tudo simboliza, de fato, uma maior exposição de forma proposital ao Bitcoin. A Strategy, ela é uma empresa de inteligência de dados que existe há muito tempo, mas a parte de negócios dela propriamente dita está flat, está estável há muito tempo. Ela não tem, de fato, um crescimento expressivo há muito tempo. Inclusive, diversos analistas analistas de bolsa tradicional, de mercado tradicional, que eu digo, dizem que a Strategy só conseguiu se valorizar tanto ao longo desses últimos anos justamente por causa dessa maior adoção ao Bitcoin, que as pessoas estão comprando a Strategy como uma forma de se expor indiretamente ao Bitcoin. E, de novo, isso a gente não tem visto só nos Estados Unidos. A gente tem visto, por exemplo, na Ásia, na bolsa japonesa, na bolsa de Tóquio, a Metaplanet, que era uma ação que estava em baixa há muito tempo. Eles começaram a comprar Bitcoin e a ação valorizou muito em 6 meses. O ano de 2024 foi ótimo para os acionistas da Metaplanet, justamente por causa dessa exposição ao Bitcoin. Então, essa compra aqui da Strategy por parte desses estados, com certeza é por causa do Bitcoin, não por causa dos outros negócios da empresa propriamente dito. Que as ações da MicroStrategy subiram 16,5% desde o início de 2025 e registraram um aumento impressionante de 383% desde o mesmo período de 2024. Vocês verem, uma valorização de 383% não foram por causa dos outros negócios, mas sim por causa do Bitcoin. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia aqui do Brasil. Tem negociação também de ETF, mas aqui no Brasil. O mercado de criptomoedas segue ganhando bastante espaço no Brasil, tanto na parte de exchange, de corretora propriamente dita, quanto na parte dos ETFs, que é um produto negociado em bolsa. Os ETFs cripto na B3, que é a bolsa brasileira, movimentaram mais de 150 milhões por dia, consolidando o país como um dos mais desenvolvidos no setor. A informação foi destacada pelo Felipe Gonçalves, head de proteção de produtos de juros e moedas da B3, durante o Smart Summit aqui no Rio de Janeiro. Segundo Gonçalves, o Brasil foi pioneiro na regulamentação e lançamento de ETFs de criptoativos em 2021, graças ao trabalho conjunto da B3, CVM e gestores. Atualmente, existem 19 fundos listados na Bolsa Brasileira com exposição a criptoativos. Vale ressaltar que, de fato, o primeiro fundo brasileiro foi o Hash 11, que é uma cesta de criptoativos gerido pela gestora brasileira chamada Hashdex. A Hashdex é brasileira, mas tem uma exposição global, tem inclusive ETFs lançados na Nasdaq, no mercado americano, mas é uma empresa brasileira e o primeiro produto deles foi o Hash 11, que era uma cesta de diversos criptoativos que era rebalanceada a cada 6 meses. Vale ressaltar também que o Brasil foi o primeiro país do mundo a aprovar um ETF de Solana Spot. Então, no Brasil, hoje a gente já tem um ETF de Solana Spot da Hashdex e um da QR Capital, que fazem que o Brasil seja pioneiro de fato nesse setor. Inclusive, muito provavelmente, ao longo do ano de 2025, a gente vai ver no mercado americano um ETF de Solana Spot ser
aprovado. E isso é uma excelente notícia para a Solana. Muito provavelmente também aqui no mercado brasileiro a gente vai acabar vendo os ETFs dos Estados Unidos reverberados aqui. Então, se nos Estados Unidos a gente acabar tendo a aprovação de um ETF de XRP, por exemplo, eu acho muito difícil que aqui no Brasil a gente também não tenha um ETF de XRP, ou então de Cardano, que está sendo aprovado, ou então até mesmo de LTC, que é uma das aprovações mais garantidas ao longo desse ano nos Estados Unidos. De qualquer forma, notícia importante também para o mercado brasileiro, porque demonstra o amadurecimento e é muito legal a gente ver aonde o mercado brasileiro está hoje em dia. Cheguei no mercado cripto em 2016 e naquele momento a gente só tinha 2 ou 3 corretoras de criptomoeda. No mercado tradicional abominava cripto, tinha mais do que repulsa, era quase que uma perseguição de fato. Então é muito legal a gente ver aonde a gente já conseguiu chegar e a gente vê que criptomoeda não é mais o futuro, criptomoeda já é parte do presente. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!